Fala, turma! Bom dia! Hoje é dia 25 de maio, terça-feira. A gente vai fazer a leitura aqui das marcações para o pregão do mini dólar de logo mais. Tá simples, eu quero fazer um comentário primeiro sobre a movimentação de ontem e aí a gente fala sobre a de hoje. O que a gente está vendo aqui? A abertura da semana, que foi o pregão de ontem, aconteceu levemente abaixo do fechamento da semana passada. Aí a gente tinha feito a marcação aqui dessa barra, porque a gente sempre comenta, né, que tudo que acontece dentro dessa barra está sobre o domínio dela. Então, aqui ainda seria uma expectativa em cima de uma correção dessa movimentação de alta, né, para a gente saber se no fechamento dessa vai ser uma barra que continue. Aí a gente tem aqui um fundo anterior que foi rompido por essa barra e, portanto, promovido a resistência. Se vai ser o fechamento de uma barra que vai reverter essa movimentação, buscando o próximo ponto que está aí no 48,5, ou se ela vai se manter acumulada ao longo da semana inteira e vai realmente fechar dentro dessa barra, numa região que favoreça, de repente, a ideia de continuidade, vai mostrar para a gente se o apetite está realmente de corrigir 100%, um terço, 50%, ou simplesmente dar continuidade a ela, né? Que é o caso dela fechar acima do fechamento da semana passada. Quando a gente olha para o diário, a abertura de ontem foi levemente abaixo do pregão de agora D-2, né? E acabou que, apesar do falso rompimento aqui da máxima, que eu até comentei ao longo do pregão de ontem, né? Que eu preferiria entrar na posição comprada para entrar na continuidade dessa movimentação de alta. Mas a gente pensou em entrar em zonas de correção, né? Em zona topo anterior aqui, tinham zonas de força aqui. Mas o ponto que o mercado realmente desenhou para a gente a respeito foi aquele tal daquele 319,5, que na verdade eu não vou nem considerar 319,5. Eu vou considerar aqui, ó, esse 318. Esse 319,5 era o tal ponto que foi resistência no semanal, na semana passada, que era esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, que era aquele fundo que a gente tanto viu o mercado defender aqui, ó. E acabou que depois de rompido, o que aconteceu? Ele ficou discutindo o 18, que tinha sido consequência da validação do 19,5 enquanto resistência. Esses topos que a gente viu aqui, no 16 e 18, nada mais foi do que o mercado desacelerando quando dava de cara com esse fundo anterior aqui do semanal, que tinha sido rompido por essa barra e, portanto, tinha sido promovida a resistência. Então, o que aconteceu aqui? A gente pode até trazer esse 19,5 para o 18, né? Nesse caso, ele nem ficaria mais com essa espessura 2 que a gente tinha colocado aí como semanal. E o que aconteceu aqui é que a gente tinha o topo anterior que foi rompido, né, enquanto resistência foi rompido, portanto, promovido a suporte. Então, a abertura que tinha sido abaixo do fechamento da semana passada, acabou que o mercado fez uma correção, né, de toda essa alta aqui, essa primeira venda do dia. O fluxo vendedor estava realmente forte. Ele podia ter validado esse topo anterior? Poderia ter validado esses dois topinhos aqui também? Poderiam, mas o ponto que ele realmente desacelerou está aqui, ó, diário. Fechamento dessa barra aqui agora de -4, né? 4 pregões atrás. 18 foi o ponto que ficou validado. Então, assim, continuo ainda enxergando que entre as duas pontas para atuar, né? A decisão entre as duas pontas para atuar, a mais que faz mais sentido, né? Seria realmente a ponta compradora, que seria entrar na ideia de continuidade da tendência do gráfico diário, que claramente está em alta. O que aconteceu foi que ontem foi um dia de correção dessa alta, respeitando aqui o ponto, mas foram muitas horas. Esse gráfico aqui é o horário. Então, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 das 9 horas do pregão do dia. Foi exatamente o mercado congestionando, acumulando, respeitando esse 18, que era aqui, ó, topo anterior do diário. Então, assim, hoje pode ser que ele ainda queira corrigir mais, pode ser que ele abra abaixo do 18, teste 18 como resistência, teste de repente 20,5, que foi o fechamento do pregão de ontem, esse fundo anterior aqui, ó, 21, teste esse ponto aqui como resistência e caia mais ainda, pode. Ele pode cair para o 290, ele pode testar esse 69, ele pode testar até esse próximo ponto aqui, ó. Ele pode vir para o 47,5. Ele pode testar até o 16. Ele pode fazer tudo isso aqui, ó. Ainda vai estar dentro do plano para pegar a retomada dessa alta. Se a gente enxerga um fractal e vê que tudo isso aqui é uma movimentação de alta, qualquer fração que ele faça entre esse topo e esse fundo, que é o início de toda essa alta, por mais horas que ele tenha levado,
ainda assim vai ser uma fração dentro desse todo aqui. Então, supostamente ele pode eleger qualquer um desses pontos para, vamos dizer assim, exaurir a correção dela antes de retomar. A questão é que quando a gente olha para o diário, a tendência principal estabelecida é alta. Então, assim, simpatizo muito mais com a ideia de procurar uma compra nessa região aí do 18, claro que sempre dependendo da abertura, né? Para pegar essa retomada dessa alta, até porque tem mais espaço aqui, ó, para observar de longe a tentativa do rompimento desse fechamento do D-2, que está aqui nesse 367, ó. A resistência no diário agora aqui está, fechamento, um 367,5. Então, se a gente conseguir pegar uma movimentação que venha no pé, nesse 318, para a gente observar de longe uma tentativa de rompimento desse 367,5, e o mercado mostrar que realmente entrou o fluxo e engatou a tendência principal e testar aí próximos pontos, a gente tem bastante espaço, né, para ficar confortável observando essa movimentação. Então, o próximo ponto aqui no semanal, 394, a gente tem aí um ponto crítico do mensal, que é o 428. Qualquer preço abaixo do 428, ele ainda está trabalhando na ideia de correção dessa alta. A partir do momento que ele ganhar 428, ele vai voltar a ser uma barra altista e em direção a essa região aí de resistência, né? A última movimentação de alta aqui, eu marquei o 597,5. E aí, para decidir se vai ter uma terceira falha de topo aqui, ó, depois de validar essa resistência, se vai validar essa resistência também, mas isso é uma discussão para a gente assistir até ainda a próxima segunda-feira, que é quando se fecha o pregão de maio. No mais, eu me apegaria aqui, ó. Eu me apegaria a ver que o 23,5 foi validado, que foi aquele ponto de 14 de janeiro. Veio uma barra de ignição, instituindo a tendência nova de alta, que desacelerou, validando o fundo anterior. Depois a gente teve uma sequência aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões, que ainda foram pregões que se mantiveram acumulados dentro dessa barra altista, que foi essa barra de ignição, que por sua vez ficou respeitando o 19,5, que era esse fundo anterior aqui, ó. A gente tem um gap de alta aqui, né? Então o fundo em si está aqui nesse ponto. Ele tinha desacelerado essa queda, mas na semana seguinte ela realmente foi rompida e o fechamento aconteceu abaixo dela. Ele veio testar aqui pontos do diário, que a gente já estudou aquele 14 de janeiro, nesse 23,5 aí que foi validado. E aí mesmo tendo passado a semana passada aqui inteirinha, preso, literalmente preso, né? Entre esse 19,5 e a tentativa de renovação de fundo em relação aos 48,5, ele não conseguiu e está indo em direção a testar esse próximo fundo aqui, ó. Então, imagina que no fechamento da semana, imagina se vem uma barra vermelha que tente renovar fundo, não consiga, e na semana seguinte, de repente, venha uma barra que renove topo em relação ao 67,5. Então, assim, imagina que isso aqui pode virar uma falha de fundo e aqui virar um fundo ascendente em relação a esse, virando, portanto, a tendência de baixa para alta. Então, para a gente não se apegar a tempos maiores, né, apesar de estar aqui se dedicando a entender contexto de mensal com semanal, o que a gente vê aqui é diário, que realmente está instituído. A gente vê que teve um respeito aqui a esse elefantão aqui, né, no 367,5, que é essa abertura aqui desse pregão, ó, foi no 69. O mercado veio aqui subindo, 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 desacelerou aqui. Ontem fez um dia de correção, mas também respeitou o topo anterior. Então, o que eu imagino aqui para hoje é, depois dessa correção, ele tentar fazer a expansão dessa alta, que depois de tanta congestão, expandiu de novo a alta e aí fez outra correção. Pode querer corrigir mais ainda, né, e contrariar a força dessas duas barras aqui? Pode, sempre pode, ele pode tudo. Mas quando a gente olha para essa tendência aqui, a gente vê que ele está exprimindo, né, uma força muito mais intensa quando faz movimentação de alta do que de baixa. Pelo contrário, a gente vê que nos dias em que ele tenta cair, ele não consegue tanto. Ele consegue somente uma proporção dentro desse todo, tá? Então, por exemplo, uma abertura aí acima do 330, pode entrar um fluxo comprador aí no 30,5 para pensar em pegar uma compra aqui, ó, e enxergar de longe a tentativa do rompimento desse 359. Quem sabe esse 67, indo em direção a esse 400,5, que é esse fundo aqui anterior. Tem muita coisa, muitos pontos aqui para acontecer. Tudo vai depender do teste que o mercado vai fazer, o preço da abertura, o padrão de volatilidade do dia, a frequência de força, o tipo de barra que ele vai sinalizar para a gente. Né? Em termos de pontos, está marcado aqui, né? 18, tem o próprio fechamento aqui, que eu não vou colocar a linha porque está muito próximo. Esse 304,5 eu vou tirar, esse ponto já não existe mais.
A gente tem aqui um próximo ponto no 290. Tem aqui um pontinho nesse 83,5, até tem. Mas eu iria mais pela expressão que ele vai fazer de acordo com a abertura do dia. Tem esse fundinho aqui também, antes do 71,5, até tem, mas assim, muito próximo também do 69, eu deixaria só esse 69. Tem esse fundo aqui também tem, mas também tem essa origem dessa movimentação de alta. Então, assim, deixaria da forma como está, sempre apegada à questão do contexto e às expectativas específicas que a gente cria para cada barra e a própria frequência de força do dia, que a gente tem conseguido muitas vezes também observar pelo próprio gráfico de 1 minuto mesmo, né? O dólar tem tido dias em que o gráfico de 1 minuto fica com carinha de 5. Tamanho o comportamento dele, a gente consegue ver se ele está com força, se ele está querendo congestionar muito, se ele está querendo fazer muitas correções em proporções iguais, ao invés de a gente ver o claro desequilíbrio entre as duas forças, que é o que a gente quer para ter uma tendência como definida, né? É tudo muito uma questão de observação, certo? Então é isso, turma, tá marcadinho aí. Bons negócios, juízo, pelo amor de Deus. E a gente se fala amanhã. Tchau, tchau.